Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu quero convidar você para que abra em 1 Coríntios capítulo 11 a palavra do Senhor agora. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 17. O telão ajuda você. A ceia do Senhor. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E, até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que hajam divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhe e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes direi ou lhes darei instruções. Só para nós nos situarmos aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Na igreja primitiva, toda vez que se reuniam, havia a festa do ágape. O que era a festa do ágape? A festa do amor. Então, cada irmão trazia da sua casa uma refeição, colocava na mesa, então havia ali aquela confraternização, aquela comunhão, aquela comida. E depois desse tempo, da festa do ágape, da festa do amor, era celebrada a ceia do Senhor. Então Paulo, aqui nesse texto, ele está falando de duas situações, de duas ocasiões, melhor dizendo. Ele está advertindo a igreja, está dizendo para a igreja, levantando para a igreja uma situação que os ricos, aqueles que tinham melhores condições,
traziam a sua comida para a festa do ágape, e os pobres que tinham pouca coisa para trazer, ou às vezes não traziam nada, não tinham condições, comiam, aproveitavam a situação para comer, se alimentar, participar, festejar. Os ricos viram aquilo e começaram a ficar incomodados. Então, o que eles fizeram? Eles diziam que a festa do ágape seria às 11 horas da manhã, só que combinavam entre eles, uma suposição de horário, combinavam entre eles, chegavam às 9 horas com as suas comidas, celebravam a festa do ágape, comiam, se divertiam, confraternizavam, e os pobres começavam a chegar às 11 horas da manhã. Tem cabimento um negócio desse na igreja, irmãos? O que acontecia quando os pobres começavam a chegar às 11 horas? Não tinha mais nada. Aí os pobres participavam apenas da ceia. Na igreja, irmãos, um negócio desse. Quanta carnalidade, quanto desvio da ideia do que é a ceia do Senhor, do que era a festa do ágape. Por isso que Paulo diz aqui, quando vocês se reúnem, não é para bem, é para o mal. Né? Por que quem tem fome não coma em casa? Porque vocês estão fazendo isso com a festa. Olha a ironia do nome da festa. O nome da festa era a festa do amor. Festa do amor. Aliás, nós temos uma questãozinha muito interessante para corrigir no nosso comportamento como igreja, em situações de confraternização, em situações de festa, seja um jantar, seja um café da manhã. Eu penso que a gente podia mudar um pouco o foco desses nossos encontros e lembrar que o importante, irmão, não é o que está sobre a mesa, mas quem está em torno da mesa. Entenderam a ideia? Tirarmos o foco da comida e que seja uma fatia de pão com um café preto o suficiente, e que nós enfatizemos o ágape, o estarmos juntos, o confraternizarmos, valorizarmos o entorno da mesa mais do que aquilo que está em cima da mesa. Por isso que alguns reclamam de comida do dia anterior, né? De comida repetida. E se esquecem da esposa ali, do sobrinho, do amigo, quando naquele momento podia haver um aprofundamento da comunhão, um aprofundamento da troca de experiências. Nós estamos centrados na mesa. É algo para a gente pensar. Quando os gregos se reuniam, tinham reuniões, era para discutir ideias novas. Quando Paulo chegou em Atenas, você vê isso lá no livro de Atos, eles convidaram Paulo, acharam muito interessante aquela fala daquele homem sobre o Cristo ressuscitado. Eles queriam ouvir sobre essa filosofia.
chamaram Paulo para expor a ideia de que Cristo era esse, que Deus desconhecido era esse, que Cristo ressuscitado era esse de que Paulo falava. Os gregos adoravam ideias, trocar ideias. Os judeus, quando se reuniam, era para compartilhar vida, experiências, estar com o outro, abrir o coração, confessar os pecados uns aos outros, conhecer o sobrenome do outro. Os judeus sentavam em torno da mesa para comunhão. Jesus fazia tanto isso que recebeu um apelido. Qual era o apelido de Jesus? Cobilão, glutão, beberrão. Então não há problema nenhum em comer, não há problema nenhum em confraternizar, não há problema nenhum em uma festa, colocarmos uma mesa. A questão toda é pensarmos e vermos aonde está o nosso coração, para onde nós direcionamos o nosso coração, e que Deus tenha misericórdia da gente, e a gente não cometa o mesmo erro da igreja de Corinto, que a ênfase estava em comer. Quem tem fome, coma em casa, diz o texto. E a celebração da ceia, logo depois da festa do ágape, também então estava completamente desvirtuada. Para ajudar a gente a entender aqui 1 Coríntios 11, vamos dar uma chegadinha em Mateus 26. Rapidinho. Vira a página aí. Vai para o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 26. É quinta-feira à noite. Na sexta, Jesus morreria na cruz. Quinta-feira à noite. Jesus judeu, os 12 com ele eram judeus, e eles vão celebrar a festa da Páscoa, como judeus. Muito bem. Perguntaram para Jesus onde queriam que Jesus preparasse a Páscoa. Jesus pega emprestado aquela sala de jantar, que nós não temos o endereço, não sabemos onde foi. E chegamos então ao verso 26 de Mateus 26. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a maioria de nós conhecemos o resto da história. Judas chega com os soldados e levam Jesus para o primeiro julgamento religioso, na casa de Caifás. O Sinédrio, esse tribunal religioso, não tinha forças para sentenciar, para matar a pessoa. Então, eles levam Jesus perante Pilatos. Ele sim, tinha o poder político, tinha a espada na mão, ele que podia determinar a morte de Jesus. Então, depois de comerem a Páscoa, a festa judaica, Páscoa significa libertação. Os judeus lembravam
a libertação, o dia que eles saíram lá do Egito, depois daqueles anos todos de sofrimento. Era posto sobre a mesa um cordeiro assado, já simbolizando, já indicando, já profeticamente mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro não podia ter defeito, era sacrificado. Logo viria a cruz, apontava o Velho Testamento para a cruz. Leiam Isaías 53, onde Jesus, Cordeiro de Deus, seria sacrificado. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animal nenhum, nem oferecer farinha ou pombinhos, se a pessoa não tinha recursos, porque a obra que Jesus fez na cruz foi perfeita. Não precisamos mais. Mas ali estava o cordeiro, então, assado, que, de uma forma profética, apontava para Jesus no Novo Testamento. Pão sem fermento, porque naquela noite, Êxodo 12, na pressa de sair do Egito, eles não poderiam, as famílias não poderiam esperar o pão crescer. Depressa, precisavam sair. Quem faz pão em casa sabe que o fermento é importante. O pão, a massa precisa repousar e o fermento dá crescimento. Não era possível esperar, tinham que sair o mais depressa possível, não podiam esperar que o fermento levantasse a massa. Era posto sobre a mesa também ervas amargas. Quando comiam, lembravam do sofrimento pelo qual eles passaram no Egito. E também o vinho, bebida comum sobre a mesa na Palestina naqueles tempos. Então, terminada a celebração da Páscoa, Jesus pega daquela mesa mesmo pão, o cálice de vinho e institui a ceia do Senhor, com aqueles dois elementos. Ponto número 1. Qual é o propósito de Deus na ceia do Senhor? Proclamação. A Páscoa proclamava uma libertação física, a saída do Egito. A ceia, Jesus está dizendo agora, proclama a libertação dos nossos pecados. Ele ia morrer no dia seguinte, derramar seu sangue por nós pecadores. Então, uma proclamação. Também uma lembrança. A Páscoa lembrava a saída da escravidão do Egito. Lembrança. E a ceia lembra o sacrifício de Cristo na cruz por nós. A cruz é o centro do amor de Deus por nós. No Velho Testamento, as pessoas eram salvas olhando para a frente, olhando para a cruz, para o Cordeiro que viria. Nós somos salvos olhando para trás. Jesus veio, morreu na cruz, pela fé. Eu aceito isso, sou salvo. Tanto no Velho Testamento a salvação era pela fé, olhando para frente, que o Cordeiro de Deus viria, morreria na cruz. Como hoje, a salvação também é pela fé. Eu olho para trás, olho para a cruz, pela fé eu sou salvo. Uma lembrança. E também, em terceiro lugar, o propósito de Deus na ceia é testemunhar. Dizer para todos o que Cristo fez por mim. Isso está bem claro em Romanos 8, versículo 1. Mas Deus
demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que ele fez por mim. Também 1 Coríntios 11, voltando ao texto que lemos, no versículo 26, nós vamos ver que temos uma promessa de Deus aqui, no verso 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nós nos agarramos nessa promessa. Jesus está voltando. Jesus vem nos buscar. Tudo isso, irmãos, proclamação, lembrança, promessa de volta, nós estamos celebrando neste momento em que vamos comer do pão, em que vamos beber do cálice. O meu segundo ponto com os irmãos, além do propósito de Deus na ceia, é quem deve participar da ceia. O crente, em comunhão com a igreja, aquela pessoa que já teve uma experiência de conversão. Olha o que diz o versículo 27, de 1 Coríntios 11. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, esse indignamente aqui é o seguinte: ele que comer desse pão, beber desse cálice, sem saber o que está fazendo, indignamente, diz o texto, continua, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, quem deve participar? Quem tem Jesus como Salvador, deu seu testemunho no batismo e faz parte do corpo da igreja, da comunhão da igreja. Se a pessoa não teve uma experiência de conversão, não sentiu o toque do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo na vida dela, não faz sentido nenhum ela beber desse cálice, ela comer desse pão. Vai fazer isso indignamente, diz Paulo, diz a palavra de Deus para nós. Em outras palavras, para participar do cálice, é importante que a pessoa tenha tido uma experiência de conversão. Senão, ela simplesmente vai comer o pão e tomar esse cálice sem entender nada. Outro detalhe, a pessoa que não tem experiência de conversão e se batiza, ela simplesmente tomou um banho em público. Ela não tem testemunho nenhum para dar. O batismo é um testemunho que eu morri para a velha vida e levantei para uma nova vida. Mas se eu não tive essa experiência, eu não tenho nada que testemunhar, mostrar para os outros. Olha, eu morri para uma vida e nasci para outra vida. Tomou um banho, simplesmente. Então, a importância da experiência de conversão. Entender o sacrifício de Cristo na cruz. 3. Como cada crente deve participar da ceia. Autoexame. Examine-se, pois, diz o verso 28 de 1 Coríntios 11. Examine-se cada um a si mesmo. Irmão, passa a lupa no seu coração. Para que serve a lupa? Para aumentar. Para não ficar em você nenhum resquício de pecado. Que o Espírito Santo mostre claramente para você que você precisa acertar aquilo. Confessar. Examine-se. E aqui nós encontramos um detalhe muito interessante.
Muitas pessoas me procuram no dia da ceia e dizem, pastor, eu não vou participar da ceia, porque eu examinei a minha vida, e eu tenho um pecado, eu tenho uma situação, eu tenho pecados, então eu não posso participar da ceia. Interessante. O examine-se aqui, irmão, não é se examinar para não participar. O exame aqui é para você participar. E então, coma desse pão e beba, examine-se e então coma desse pão e beba desse vinho. Desde que cumpriu 1 de João 1,9. O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você diz, pastor, e marido, mulher, eu não posso participar da ceia, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito, mas eu não posso participar da ceia por causa do pecado que eu cometi essa semana, o mês passado. Quando você toma essa atitude, quando você pensa assim, você está dizendo o seguinte: para esse pecado que eu cometi, não tem perdão. O sangue de Jesus Cristo não tem poder para me perdoar esse pecado. É tão grande esse pecado, que o sangue de Jesus não tem poder, não tem como me perdoar. Você está diminuindo o plano de amor da graça de Deus em nosso favor. Então, o autoexame é para confessar. Confessar, pedir perdão, abandonar. Vamos lembrar aqui qual é o ciclo do pecado na nossa vida? É um ciclo. Eu peco, confesso, peco, confesso, peco, confesso. É um ciclo. Peco, confesso. Esse é o ciclo. Qual é o ciclo certo? Eu peco, confesso, resisto. Resistir ao diabo está na Bíblia. A forma está na palavra. Nosso problema é que a gente não conhece a palavra, né? Mas a gente está aqui na igreja, está aqui no culto, está estudando a palavra para aprender a palavra e para praticar a palavra. Eu peco, confesso e resisto. E não venho sobre vós tentação que não possa suportar. Quem permitiu? Eu acho interessante. Jó, ou feliz, aliás, dinheiro, rico. Satanás chega para Deus e diz assim: Jó te serve porque ele é rico. Ele tem muita coisa boa, ele não falta nada, ele tem família, tem fazendas, tem festa toda semana na casa dele, é por isso que Jó te serve. É fantástico esse texto, irmãos, porque Deus vira para Satanás e diz o quê? Pode ir, com a minha permissão, pode tocar em Jó. Ele é o meu camisa 10. Ele joga no meio, distribui a jogada, vai na frente, completa, faz o gol, volta para ajudar na defesa. Ele é o meu 10. Eu confio nele. Tem a braçadeira de capitão. Eu te permito, pode tocar no meu servo Jó. E aí diz o texto, Jó sai da presença de Deus e vai tocar em Jó. Com o quê? Com a permissão de Deus. Porque Deus sabia que podia contar com Jó. Muitos crentes, 40 anos de igreja, 30 anos de igreja, pensam, pregam, anunciam, inclusive em hospitais, é muito comum ouvir essa leitura, de que o livro de Jó trata de sofrimento.
O livro de Jó não é sobre sofrimento. Não trata de sofrimento. O livro de Jó trata de fé. Fé. Ter fé em toda e qualquer situação. Na riqueza, na doença, na miséria. O sofrimento é pano de fundo no livro de Jó. Pano de fundo. É bastidor. Bastidor. O tema do livro de Jó é fé. Pode tocar. Pode tocar. Examine-se. Se confessarmos, resistirmos, Ele é fiel e justo. Ele está com a gente para nos purificar de todo o pecado. Então é para se examinar, para participar. E nisso você declara que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não sobra um pecado. E como diz o profeta Ezequiel, os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Já leram esse texto? Fica para hoje à tarde você ter de um dever de casa. Lindo demais. Os vossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Irmão, confessa de coração que você vai ter essa experiência. Confessa e resiste. Você vai ter essa experiência. E aí, lança no profundo do mar, e Deus vem e coloca uma placa em cima. Em cima, lá fica nas ondas, escrito assim, ó: proibido pescar. Por que a gente faz? Diante da primeira dificuldade, o diabo vem e diz: ah, não. Lembra? Semana passada? Lembra o ano passado? E a palavra de Deus diz o quê? Quero trazer à memória, quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. E lembrar dos meus pecados não me dá esperança nenhuma. Proibido lembrar, proibido pescar. É esse o poder do sangue de Jesus. Muitos aqui, tem aqui na igreja, inclusive enfermeiros, enfermeiras, gente formada nessa área de saúde, que não é a minha praia, mas a gente lendo um pouquinho aprende. A gente vê aquele avental do açougueiro, todo sujo. A gente vê o lençol do hospital, depois da cirurgia lá, o quê? Todo ensanguentado. O que a gente vê? O que a gente pensa? Sangue é um negócio sujo. Sangue é sujo. Só, se você for ler a função do sangue no corpo humano, o sangue é para quê? Para limpar, para purificar. Por isso que ele está em constante movimento no nosso corpo. Sangue limpa, purifica. E aí a gente fica, que coisa linda, irmãos, mais alvo do que a neve. Filosofia nenhuma explica isso. Psicologia não explica isso. Meditar não explica isso. É obra do alto. É obra de Deus. É obra que nós, limitados, não conseguimos explicar. Nós, como o vento, não consigo ver se está ventando ali. Não consigo ver, mas está ventando. Eu consigo sentir. Assim é o amor de Deus. Senti-lo na minha vida. E por fim, o que torna a minha participação nesse cálice, nesse pão, indigno? Já falei. Se eu não estou entendendo o que eu estou fazendo, o que significa? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para sua própria condenação. Tenho que entender o que eu estou fazendo. Tenho que entender. Termino. Guarda isso, irmão. Na nossa visão batista, a celebração da ceia é um memorial. Memória. Nós lembramos o que Cristo fez no Calvário por nós. Tá bem? Segundo, a ceia do Senhor não confere graça nenhuma, favor nenhum. Está me acontecendo isso, eu perdi o emprego, é porque eu estou 3 meses sem tomar a ceia. A Bíblia não ensina nada disso. Eu preciso dessa graça, eu preciso desse favor de Deus, então eu vou lá tomar a ceia. Ceia não confere graça para ninguém, não confere favor para ninguém. Ceia não é moeda de troca com Deus. Quem tem esse entendimento aí que a ceia confere algum favor e eu não posso perder a ceia do mês que vem, né? Eu já vi muito essa pergunta. Pastor, quando é que é a ceia na sua igreja? Primeiro domingo do mês. Eu vou lá que eu estou precisando. Está precisando comer? Não come em casa, né? Lê o texto para ele. Então, devemos lembrar o propósito de Deus na ceia. Proclamar a cruz de Cristo, lembrar a cruz de Cristo e dar testemunho da cruz de Cristo. Tá bem? E não esquecer do autoexame. Né? É triste isso, né, irmãos? A gente usa a Bíblia, lê um texto bíblico, isso aqui, é para a irmã fulana. Isso aqui, é para aquele menino lá da igreja. Nós lemos a Bíblia para examinar a vida dos outros. Negócio triste, negócio sem cabimento nenhum. Quando eu leio a Bíblia é para confrontar a palavra comigo mesmo e ver o que eu preciso consertar. Quando eu leio a Bíblia, eu estou usando a enxada da fé. Quem é da roça sabe. Quem já usou enxada aqui sabe. Você puxa para você. Você puxa. Muita gente lê a Bíblia como pá. Enche, cabeça do irmão João. Cabeça do irmão Pedro. Lê a Bíblia para jogar na cabeça dos outros o ensino que está na palavra. Faz da Bíblia inchada. Puxa para você. O que eu preciso consertar? Nós aqui, todo mundo, a maioria que veio da roça, né? Entende bem essa linguagem de pá e de inchada. Puxa, examine-se para comer. E então coma desse pão. E descobrindo qualquer pecado, eu confesso. E eu recebo o perdão de Deus. Recebo o perdão de Deus. Se tem uma coisa na vida cristã inclusive, que eu não preciso fazer esforço, irmãos, é para sentir culpa. Não sei com vocês. Mas se tem uma coisa ali que eu não preciso me esforçar para sentir, é culpa. É culpa. Por quê? O estrago que o pecado fez na minha vida é muito grande. É muito grande. Mas a culpa tem o seu lado bom, que nos beneficia. Levá-la a Deus. Levá-la a Deus e pedir o perdão dele. Deixar ali nos pés da cruz toda a culpa,
Porque para exatamente esse problema, para resolver esse problema, é que Ele morreu na cruz. Por você e por mim. Amém, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça em oração. Veja o que tocou, veja o que precisa ser melhorado, o que precisa ser acertado. Esse momento precioso, essa demonstração inexplicável do amor de Deus por nós. Estávamos perdidos. A cruz de Cristo nos leva de volta para o paraíso. Não tem palavras para descrever tamanho amor. Não tem palavras. É amor demais. É amor demais. É amor que eu não consigo explicar. É amor que atinge o profundo do meu coração. O amor que meu pai não teve por mim, o amor que a minha mãe não teve por mim. O amor que minha família não teve por mim, você pode dizer. Deus é amor. Experimente o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho. Dê a Ele o melhor que você tem, a sua vida. Santifique a sua vida no Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Obrigado, Pai, por esse momento. Que a gente possa participar desse pão, desse cálice, dignamente, apesar dos nossos pecados. Nós não estamos à altura, Pai, de receber tamanho amor. Não estamos. Mas o Teu amor nos alcança. E nós, mesmo com os nossos defeitos, Te agradecemos. Recebe a nossa gratidão por tamanho amor. E ajuda-nos a lembrarmos no nosso dia a dia esse amor. E pararmos, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente parar, Pai, de Te ofender com os nossos pecados. Nosso pecado Te ofende, Pai. Nós falamos não para o Teu amor quando pecamos. Só a Tua graça, só a Tua misericórdia para nos ajudar. Então ajuda-nos, Senhor.